No começo dessa semana eu entrei na Netflix pra assistir meus desenhos, né, que eu gosto, e aí estava lá, BNA, a nova série animada da Netflix. E aí depois que eu assisti o trailer eu fiquei... Cara, isso é muito parecido com Beastars. Oi gente, eu sou a Du. Quem é novo no canal vai logo se inscrevendo e dando aquele like, tá? E quem não é, não esquece de dar o like e compartilhar com quem você acha que vai gostar de ver esse vídeo, beleza? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre BNA ou BNA. É a série animada nova da Netflix que mexeu muito com a minha curiosidade, justamente porque quando eu assisti o trailer eu achei muito parecido com uma outra série animada chamada Beastars. BNA seria uma cópia de Beastars? Será? Fica até o fim do vídeo pra descobrir. Beastars é uma série animada japonesa que teve um hype muito grande, então você provavelmente já ouviu falar dela. Mas se você não ouviu falar, eu vou dar um resuminho aqui sobre o que ela fala. Beastars trabalha numa realidade onde os personagens são todos animais, tá? Humanoides. O que significa humanoides? Eles têm corpos no formato humano, mas eles são todos animais. Lobo, cervo, tem a coelhinha. A história gira em torno da sociedade, que as pessoas todas são animais. E ela é dividida entre herbívoros e carnívoros. Daí você para pra pensar... Cara, eu já vi uma história parecida com essa. Não é Zootopia? Da Disney? Sim, gente. Zootopia também divide os animais. Porém, Zootopia, o foco é mais a importância que esses animais têm para a sociedade, né? Já em Beastars, isso acaba virando uma ideologia pesada. Os animais carnívoros acabam se alimentando dos herbívoros. E na sociedade, isso tem que ter um certo controle. Então, se tornou proibido que os animais carnívoros comessem os animais herbívoros, porque senão aconteceriam assassinatos e tal. É uma coisa muito mais assim adulta do que Zootopia, digamos. É como se fosse a nossa sociedade humana. A gente acha um absurdo matar as pessoas, assim como lá eles acham um absurdo. Então ficou terminantemente proibido que os animais carnívoros se alimentassem dos herbívoros. Então todos eles se tornaram vegetarianos. Só que o que acontece, gente? Obviamente que assim como na nossa sociedade tem as pessoas que são psicopatas e acabam cometendo assassinatos, nessa sociedade também existe isso. Então alguns animais carnívoros perdem o controle, eles não podem sentir cheiro de sangue, nada que atice esse instinto deles, porque aí acontece deles matarem. E é engraçado que existe o mercado negro, eu odeio essa expressão mercado negro, mas é um mercado onde você consegue ir lá e comprar carne, sabe? É uma coisa assim muito interessante o jeito que eles trabalham esse assunto lá. Inclusive, isso pra mim tem um pé muito forte no conceito do vegetarianismo, porque quem tá assistindo passa a enxergar desse jeito, tipo, você começa a se apegar tanto aos personagens carnívoros como aos personagens herbívoros, e aí você fica tipo assim, cara, como é que eles podem comer esses animais, né? Mas aí você para pra pensar, tá, na minha vida eu tô comendo o animal do mesmo jeito, e aí? Tipo, qual é a diferença? A minha diferença pra eles é só porque esses animais que eles comem lá, que são herbívoros, eles falam, eles demonstram os sentimentos claramente pra gente, né? Já que a gente tá vendo numa narrativa mais personificada. Mas enfim, eu não vou entrar a fundo nisso. Se vocês ficarem interessados nesse assunto e quiserem que eu faça um vídeo sobre vegetarianismo, comenta aí embaixo vegetarianismo, pra eu saber se vocês têm interesse nesse tema, tá bom? Beastars tem dois personagens principais, que é o lobo Legoshi e a coelha Haru. O lobo é um animal carnívoro, né? E o coelho é um animal herbívoro. Tudo começa quando o lobo, cedendo aos seus instintos, ataca a coelha Haru. Só que aí ele acaba conseguindo controlar esses instintos dele e ele solta ele deixa ela ficar livre e acaba não matando ela. E aí ele fica super se julgando com isso, porque eles começam a se conhecer e ele começa a gostar dessa coelha. E eu tô falando amorosamente aqui, tá? E quando você vai vendo, você vai entendendo que esse lobo, o Legoshi, embora ele seja carnívoro, ele é muito bonzinho, sabe? Então ele tenta fazer as coisas certinho e tal. Então você vê que aquilo foi por instinto mesmo dele. Essa coelha, por ela ser uma coelha, né, vista como um animal mais fraco, que aí a gente lembra um pouco da situação de Zootopia, ela teve que procurar, digamos, um escudo para que fizesse com que ela parecesse uma coelha forte. E qual foi a forma dela de fazer isso? Ela sai fazendo sexo com todos os machos da escola. Eu tô falando macho porque eles são animais, tá? E à medida que vai passando, você vai se apegando a esse relacionamento. Então fica essas duas situações aí, porque ele gosta dela mesmo sendo carnívoro, ela é herbívora, é uma relação assim meio estranha, e ela também começa a gostar dele.
tá? Então, segura aí, que eu vou parar por aí, porque eu não vou contar mais da história, tá? Mas basicamente o que vocês precisam saber é isso, essa sociedade que existe em torno de Beastars. E DNA, o que que acontece, gente? No trailer fica muito claro que essa sociedade de animais. Só que quando eu fui vendo, eu fui entender. É uma realidade onde os humanos e os ferais, que é assim como eles são chamados, que são seres que também conseguem ter a forma humana, mas eles se transformam em um animal. Eles têm o DNA duplo. Por isso que eu acho que eles fizeram um trocadilho com a palavra BNA. Mas a sigla, na verdade, quer dizer Brand New Animal. Mas enfim, é um trocadilho com o DNA dos personagens de lá. Os humanos, eles vivem em guerra com os ferais, nessa realidade. Então, onde existem ferais, os humanos ficam tentando atacá-los e matá-los. Só que não pra comer. O foco não tem isso da alimentação, é só matar mesmo na maldade. A história gira em torno de uma menina, que é a Michiru, que é uma guaxinim, que tá tentando sair da cidade dela pra ir pra uma cidade chamada Animalia. Essa cidade chamada Animalia é a única cidade onde os ferais conseguem viver tranquilamente, conviver e tal, e eles não são atacados por humanos. É como se lá fosse um lugar pra eles, o porto seguro deles, que eles pudessem viver em paz sem se preocupar se vão ser atacados, etc. Só que a gente descobre que, na verdade, ela era humana. E que do nada um dia ela se transformou numa feral e ela tá, na verdade, indo pra Animalia pra ver se ela consegue uma cura pra isso que ela acha que é uma doença que se desenvolveu nela, pra ela voltar a ser humana. E aí os seres ferais, eles conseguem ficar trocando pra seres humanos quando eles quiserem, alternando na forma física deles. Só que a Michiru, ela não consegue fazer isso, tá? E aí ela conhece um lobo, que ele é tido lá como uma lenda, porque ele sempre salva os seres ferais em perigo. Por que os seres ferais ainda ficam em perigo, já que eu falei antes que Animalia é uma cidade excluída, onde eles podem ser felizes? Porque, minha gente, nada da vida é perfeito, né? Existe clandestinidade em todas as situações. Então, o que acontece? Alguns seres ferais se juntaram a humanos pra atacar alguns ferais. Então, acontecem essas coisas, né? E aí, o que acontece? Esse lobo, conhecido como lobo prateado, que salva as pessoas, ele acabou se tornando um deus e eles criaram uma religião, uma igreja que gira em torno disso. Mas, então, gente, o que que tem a ver? Se for parar pra analisar, realmente não tem nada a ver. A única coisa é que são realidades onde a sociedade ela é feita... Ela é controlada, né, por animais ou por seres ferais, que é no caso do BNA. Muitas pessoas estão comparando os dois animes, tá? E eu acho que é importante que antes da gente vai comparar uma coisa, a gente assista, porque às vezes não tem nada a ver. Às vezes é só uma, sei lá, a frase principal do desenho foi a mesma, tiveram a mesma ideia, mas o foco é completamente diferente. E tem um detalhe também de que o BNA nem toca no assunto da comida, tá? Tem uma cena em que o lobo, que é o Shiro, que inclusive eu esqueci de falar o nome pra vocês, ele dá algo que parece uma rosquinha pra Michiru, pra ela comer porque ela tava com fome. Então é o único momento em que mostra sem comida, mas ou seja, o foco deles não é mostrar comida. Então a gente não fica sabendo, por exemplo, se eles se alimentam de animais ou se eles se alimentam de vegetais, entendeu? Então é muito mais fantasioso e eles tentam entrar muito menos nessa problemática, assim, sobre uma visão social real, digamos, comparando a nossa sociedade. E Beastars compara perfeitamente com a nossa sociedade. E outra coisa legal que eu encontrei em BNA é que tem referências a Beastars, tá? No momento em que a Michiru tá procurando um lugar pra ir, que ela descobre a existência de Animalia, é engraçado porque a imagenzinha que aparece, pra mim, é uma referência total Beastars, tá bom? Mas pode ser doidice da minha cabeça. Se vocês acharem que não tem nada a ver, só ignorem. E outra referência que eu encontrei que não tem absolutamente nada a ver com Beastars, tem uma cena que eu também vou colocar aqui. A Michiru começa a trocar de chapéu e do nada aparece o chapéu de Little Witch Academia, que é uma outra animação japonesa que também foi licenciada pela Netflix. E aí fica o questionamento, será que a Netflix tá tentando criar um universo para as animações japonesas, pelo menos, dela? Assim como a Marvel faz? Não sei, gente. Fica aí, eu fiquei pensando nisso e aí eu falei assim, vou começar a assistir mais os animes da Netflix pra ver se tem mais coincidências tipo essa, ou easter eggs, ou de repente era só um easter egg mesmo que eles fizeram fazer um trocadilho, né? Pode ter até mais coisas que eu nem percebi porque eu não assisti todos os animes. Resultado final da batalha entre BNA e Beastars. Qual dos dois eu preferi? Eu acho que os dois eles têm modelos diferentes, tá? Como eu falei, Beastars é muito mais pesado e BNA é muito mais leve, dá pra você assistir assim numa tarde, entendeu? Beastars vai te deixar pensando um pouquinho mais. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria Beastars. Meu campeãozinho vai ser o Beastars. Por quê?
porque pra mim é um anime que é um pouco mais profundo e mexeu com coisas que eu já me questionava, tipo vegetarianismo, veganismo. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu já sou vegetariana, estrita, então isso me atraiu muito na série. Falei, cara, que genial, olha como eles estão colocando. Eu achei isso muito delicado, sabe, muito sutil, e isso me atraiu muito na série. E aconteceu também de BNA no finalzinho já ficar meio... Eles foram liberando todos os mistérios da série, e aí, tipo, nos últimos capítulos eu já tava meio assim, esperando o que tinha pra acontecer de novo, porque eu já achava que não podia acontecer mais nada de novo. Quero agora saber de vocês. Quem já assistiu BNA e Beastars, coloca aqui nos comentários qual foi o seu favorito. E quem não assistiu, corre lá pra assistir, depois volta aqui pra comentar. Qual foi que você gostou mais na sua batalha entre BNA e Beastars? Qual foi seu favorito? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que adora anime. E eu espero vocês no próximo vídeo.